A Rádio Libertadora. Campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando... Zona Autônoma Literária no ar, o podcast pirata das editoras independentes, quinzenalmente às quartas-feiras, um programa novo em central3.com.br, também no site da editora Autonomia Literária, nos feeds, nos tocadores de podcast aí direto no seu celular, também agora no Spotify, é só buscar Zona Autônoma Literária, quarta sim, quarta não. Tem um novo podcast debatendo os temas urgentes e latentes do nosso país, sempre sob mediação dos últimos lançamentos das editoras independentes. Eu sou Paulo Júnior, aqui na Central 3, no estúdio em São Paulo. Tenho a companhia de Cauê Amene, que vai apresentar os convidados do programa e também dar o tom do debate de hoje. Tudo bem, Cauê? Opa, tudo bem? Hoje, para debater o tema guerras híbridas, golpes e revoluções coloridas, temos uma bancada aqui que, se a merda continuar sendo jogada no ventilador e as coisas continuar indo como estão no nosso processo eleitoral, esse pessoal vai se encontrar em alguma trincheira na Bolívia, na Venezuela ou no México, né? Que teve a vitória do Obras Lobrador. Temos aqui Igor Fuser, professor de Relações Internacionais da Federal da ABC, que está participando de um ciclo de debates para apresentar o livro Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes, publicado e editado pela Expressão Popular e escrito pelo jornalista Andrew Corribock. Temos também aqui Pedro Marim, autor do livro Golpe é Guerra, editado e lançado pela editora Baioneta, da qual Pedro Marim é um dos donos. Ele também cobriu as eleições regionais na Venezuela pela revista Ópera e é editor do site que acompanha todo o processo de guerra civil na Ucrânia, tem correspondentes lá no front, conhece pessoalmente algum dos repórteres mais destemidos aí dessa nova geração de jornalistas que tem no Brasil, que vão direto na guerra. Temos também um deles que cobriu os conflitos da Primavera Árabe entre 2011 e 2013, Aldo Saúda, que é um dos tradutores do livro que a Autonomia Literária está lançando este mês, Como Esmagar o Fascismo. Para abrir os trabalhos, vou chamar a leitura de hoje e a gente já volta com o Cauê fazendo os primeiros comentários e perguntas para os nossos convidados. Vamos ouvir. O mérito supremo consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Sun Tzu. Há mais de 2000 anos, o estrategista militar da China antiga, Sun Tzu, já se dava conta de que a guerra indireta é uma das formas mais eficazes de combater o inimigo. Ela permite que um oponente derrote o adversário sem enfrentá-lo diretamente, economizando assim os recursos que seriam despendidos em um confronto direto. Atacar um inimigo indiretamente também pode atrasá-lo e colocá-lo na defensiva, deixando-o assim vulnerável a outras formas de ataque. A guerra indireta também impõe certo custo de oportunidade ao lado defensor, visto que o tempo e os recursos que ele acaba tendo que empreender para lidar com o ataque indireto poderiam, não fosse o caso, ser melhor utilizados em outras áreas. Além das vantagens táticas, há também as estratégicas. Pode ser que existam certas restrições, por exemplo, alianças ou paridade militar, que impeçam uma parte de lançar hostilidades diretamente contra a outra. Nesse caso, a guerra indireta é a única opção para desestabilizar o adversário. Nos dias de hoje, as armas de destruição em massa e o mundo multipolar emergente impõem limites ao confronto direto entre grandes potências.
Embora os Estados Unidos ainda detenham as forças armadas convencionais mais poderosas do mundo, a paridade nuclear que compartilhavam com a Rússia servem de lembrete de que a unipolaridade tem seus limites. Além disso, o sistema internacional vem se transformando de tal modo que os custos políticos e físicos para bancar uma guerra convencional contra certos países, como a China e o Irã, estão se tornando um grande fardo para os tomadores de decisão dos Estados Unidos, tornando assim essa opção militar menos atrativa. Nessas circunstâncias, a guerra indireta ganha destaque no planejamento estratégico, e sua aplicação pode assumir uma variedade de formas. No passado, a guerra direta foi marcada por bombardeiros e tanques de guerra, mas se o padrão que os Estados Unidos vem aplicando atualmente na Síria e na Ucrânia for indicativo de algo, no futuro a guerra indireta será marcada por manifestantes e insurgentes. As quintas colunas serão compostas menos por agentes secretos e sabotadores ocultos e mais por protagonistas desvinculados do Estado que comportam-se publicamente como civis. As mídias sociais e tecnologias afins substituirão as munições de precisão guiadas como armas de ataque cirúrgico da parte agressora, e as salas de bate-papo online e páginas do Facebook se tornarão um novo covil dos militantes. Em vez de confrontar diretamente os alvos em seu próprio território, conflitos por procuração serão promovidos na vizinhança dos alvos para desestabilizar sua periferia. As tradicionais ocupações militares podem dar lugar a golpes e operações indiretas para a troca de regime, que têm um melhor custo-benefício e são menos sensíveis do ponto de vista político. Essa foi a leitura de um trecho do livro Guerras Híbridas, do Andrew Corybock. É assim que fala, Igor? Coríbico. Lido pela Manuela Belloni, também editora da Autonomia Literária. Na bancada aqui com a gente também, para participar desse debate, está um editor da Autonomia Literária, Hugo Albuquerque, que também é advogado ativista e logo mais pode trazer algumas novidades interessantes nos frontes jurídicos. Quer explicar, Hugo, o que aconteceu ontem? Ontem tivemos uma vitória importante no campo progressista. Pelo menos uma, né? Boa tarde, pessoal. Ontem a gente acabou ganhando em primeira instância o processo em relação aos 18 do Centro Cultural São Paulo, onde a gente representava 6 dos acusados, que era um caso de infiltração do Exército, inclusive. Se a gente está aqui falando de guerras em outros meios, até a repressão à manifestação, com o uso inclusive de oficiais das Forças Armadas, está ali, né? E nesse momento foi importante, uma vitória difícil, né? Mas aí conseguimos aí salvar 8 anos da vida dos meninos, foi importante. Lembrando, para quem não se recorda, é o caso do Balta Nunes, que estava infiltrado e até se infiltrava na esquerda através de aplicativos como Tinder e grupos de WhatsApp, etc. No livro, o Andrew fala muito do Facebook, mas no Brasil ficou claro depois do Zapgate que o WhatsApp é a grande rede onde se movimenta as fake news e as articulações dos movimentos de ultradireita. Igor, no livro, o André detalha as novas estratégias dos Estados Unidos para fomentar guerras indiretas contra países que têm recursos naturais ou importância militar geopolítica e que não estariam aliados com os interesses do complexo ocidental militar como a OTAN. Explica pra gente o que quer dizer esse conceito guerra híbrida, da onde vem, e se Clausewitz estava certo ao afirmar que a guerra nada mais é do que a continuação da política por outros meios, se a gente pode dizer que a guerra híbrida nada mais é do que a fomentação do golpe de outras formas. Esse conceito de guerra híbrida é um conceito muito amplo, né? Ele é explicado em detalhes, analisado com uma sólida base teórica por esse autor, Andrew Corybico, que é um analista russo, jovem, jornalista do portal Sputnik, que é um portal russo difundido no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e é um analista do Centro de Estudos Estratégicos e de Prevenção de Moscou, né? Já é algo interessante, porque a gente
né? Desde que eu me conheço por gente, eu vejo na mídia analistas, estudiosos ligados ao campo dos Estados Unidos, né? Aqui tem um analista russo, né? Que escreve um livro ali bastante profundo e bastante consistente. Guerra híbrida é um conceito muito amplo que se refere, na minha interpretação, acima de tudo, a uma metodologia. Uma metodologia para obter aquilo que os Estados Unidos chamam de mudança de regime. Mudança de regime é a troca de governo de países, né? É a remoção, por algum meio, pacífico ou belicoso, a remoção de governos que não atuam de uma forma compatível com os interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um projeto histórico, um projeto que aparece, né, na sua configuração plena no início do século XX, que é um projeto de hegemonia mundial. E, então, dentro desse projeto, não existe lugar para a soberania de nenhum outro país do mundo, né? A soberania de outros países é aceita pelos Estados Unidos na medida em que não se contraponha aos interesses, né, norte-americanos, estadunidenses. Quer dizer, do contrário, qualquer governo do mundo é um candidato em potencial a ser derrubado e substituído por outro que seja mais dócil, mais submisso aos interesses de Washington. Em alguns casos, os Estados Unidos são obrigados a conviver com outros países soberanos quando esses países têm mísseis nucleares, como é o caso da Rússia, como é o caso da China, né? Enfim, quando esses países têm recursos de poder, né, capazes de dissuadir, né, intenções mais agressivas dos Estados Unidos. Mas, mesmo nesses casos, quando eles podem, né, eles vão utilizar também possibilidades de tentar subverter, né, os seus governos, né, no sentido da mudança de regime. Então, essas mudanças de regime, elas são presentes, elas são recorrentes. Você olha a história do século XX, né, as primeiras décadas do século XX, os Estados Unidos intervieram dezenas e dezenas de vezes na América Central, no Caribe, que é a sua área, né, mais próxima, derrubando governos, invadindo países, né? É interessante a gente olhar, por exemplo, o Corpo de Marines, os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Os Marines foram criados para intervir na América Central. Depois, na Segunda Guerra Mundial, eles passaram a ter uma atuação global, né? E depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos derrubaram o governo do Irã em 1953, quando o Irã nacionalizou o petróleo, derrubaram o governo da Guatemala, né? Foi um momento bastante interessante, porque havia um governo reformista bastante moderado na Guatemala, que fez uma reforma agrária limitada, mas que envolveu interesses da United Fruits, que é uma grande empresa dos Estados Unidos, o que levou os Estados Unidos então a invadirem a Guatemala com o apoio das Forças Armadas daquele país e de setores internos. E na Guatemala havia muitos voluntários, pessoas da América Latina que foram para lá entusiasmadas com um processo ali de busca de justiça social, de mudança. E entre muitos jovens latino-americanos que estavam lá, havia um jovem médico argentino chamado Ernesto Guevara, que depois se tornou o grande Che Guevara, né? Enfim, essas operações de mudança de regime, elas são frequentes, mas as guerras híbridas se referem a algo mais específico, né? As mudanças de regime no contexto do pós-Guerra Fria. Do pós-Guerra Fria e das novas tecnologias de comunicação, né? Novas tecnologias ligadas à internet, né? A gente vive num contexto em que os Estados Unidos lutam para manter a sua posição hegemônica no mundo, com uma dificuldade cada vez maior, porque a economia dos Estados Unidos é uma economia decadente. Eles enfrentam a competição dos chineses. Os chineses incorporaram métodos capitalistas e obtiveram, enfim, uma economia muito mais dinâmica, muito mais competitiva, que está em plena expansão, em pleno crescimento do mundo, ameaçando a hegemonia dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos enfrentam um contexto muito difícil, né, que eles têm que conter
ao máximo possível o aumento, a expansão da influência chinesa. Então, qualquer país do mundo, né, que tenta assumir uma postura geopolítica de autonomia, de maior soberania na cena internacional, né, favorecendo um mundo que não seja um mundo unipolar, um mundo, né, submetido a um domínio imperial dos Estados Unidos, o que leva esses países a se aproximarem da China e da Rússia. Esses países são candidatos automáticos a terem seus governos derrubados, são candidatos à mudança de regime. Mas para os Estados Unidos, hoje, os métodos do passado, eles já não são mais funcionais. Uma invasão militar de um país puro e simples, como já foi feito tantas vezes no período da Guerra Fria, ou mesmo antes da Guerra Fria, isso tem um custo muito alto para os Estados Unidos. Tem um custo econômico muito alto, tem um custo político muito alto. O custo em vidas é relativo. As vidas dos outros, eles realmente não dão a mínima, né? Acabam de praticamente destruir um país que é a Síria, né, a um custo de 200 mil a 300 mil mortos. E isso não significa absolutamente nada para os Estados Unidos, né? Mesmo os custos em vidas humanas de soldados norte-americanos têm um certo problema interno, quando começam a chegar cadáveres embrulhados em sacos plásticos nos Estados Unidos, mas também não chega a ser um problema tão grave para eles, porque aqueles jovens estadunidenses que morrem nas guerras imperialistas no exterior são, em geral, jovens das classes menos privilegiadas dos Estados Unidos. São quase todos latinos, são negros, são brancos pobres. Dificilmente um jovem da elite norte-americana vai se dispor a integrar as Forças Armadas, que é uma vida bastante dura e cheia de perigos, sobretudo no caso de uma potência imperialista, sempre envolvida em guerras aí pelo mundo afora. Mas o custo político é muito alto. Então, eles preferem agir por métodos indiretos, né? Agir de formas flexíveis, né? Utilizando recursos potenciais que eles possam mobilizar em seu favor, existentes dentro do próprio contexto no qual eles pretendem intervir. Então, as guerras híbridas, elas envolvem a manipulação de fatores já existentes, né, no país-alvo, né, na sociedade do país-alvo, que possam ser mobilizados em favor dessa operação de mudança de regime. Quais que são esses fatores? Podem ser conflitos étnicos, podem ser conflitos religiosos, podem ser divergências regionais, tendências separatistas e problemas internos a esses governos que possam ser capitalizados. Então, em cima desses problemas, dessas debilidades do país-alvo, né, e é dessa forma que eles colocam país-alvo, governos hostis ou países hostis. Um país hostil aos Estados Unidos é qualquer país que tenha um governo que não seja afinado com as preferências, com os interesses de Washington. Automaticamente é hostil. Nesse sentido, os governos brasileiros do Lula e da Dilma eram considerados hostis pelos Estados Unidos. Não houve essa consciência dos governos de esquerda no Brasil, que viam os Estados Unidos como um país ali relativamente amigo, com o qual seria possível conviver amigavelmente, harmoniosamente, etc. Isso foi uma grande ilusão. As guerras híbridas, elas dão preferências para métodos psicológicos, né? Para o trabalho no campo das ideias, no campo das percepções, no campo da informação, né? A informação é uma arma mais importante do que a munição de verdade, né? A verdadeira munição, ela circula pelas redes sociais, ela circula pelo WhatsApp, circula por outros meios, por Facebook, por e-mails, pelo que quer que seja, né? No sentido de formar percepções favoráveis às operações de mudança de regime. Então, é uma grande metodologia, né? Essa metodologia ela visa mudar os governos a partir de dentro da sociedade e não de fora, como no método tradicional do desembarque de tropas, do bombardeio, dos mísseis.
etc. Né? E ela envolve, né, basicamente 2 momentos. Um momento que é o das revoluções coloridas, né, a busca das mudanças de governo por manifestações, por protestos, por mobilização de setores da sociedade. Nesse sentido, todo aquele velho repertório de luta, né, de contestação política que a esquerda construiu desde o século XIX é incorporado pelos Estados Unidos a seu favor. Né? Eles utilizam os mecanismos da democracia, utilizam o protesto, né? Eles tentam fazer com que as pessoas abracem a causa favorável aos Estados Unidos, se insurgindo contra os seus governos, movidos pelas melhores intenções, movidos pela defesa da democracia, movidos pelo repúdio, pela indignação com atos de corrupção, de ineficiência, de autoritarismo, de arbitrariedades, exploram problemas que muitas vezes são reais. É preciso que haja alguma base real, né, verdadeira, para que isso faça algum sentido, né? E se essas revoluções coloridas não tiverem sucesso em tirar do poder aqueles governantes ali indesejáveis do ponto de vista dos Estados Unidos, então aí parte-se para a etapa seguinte, que é a da guerra não convencional. Aí já não são mais manifestantes, aí são insurgentes, né? Aí a coisa fica mais sombria, usa-se sabotagem, usa-se terrorismo, usa-se guerrilhas, enfim, ações violentas, podendo chegar no limite a guerra convencional, né? Como houve, por exemplo, na Líbia, que foi invadida por forças da OTAN. Mas isso assim em linhas mais gerais, né? Então esse conceito bastante amplo das guerras híbridas. Por isso que é híbrido, porque vários métodos se combinam, né? Então a utilização das redes sociais, o protesto de rua, greve de fome, imprensa alternativa, enfim, o que se puder imaginar, né, é mobilizado. O uso dos símbolos nacionais, né, as cores da bandeira nacional, né, em geral são muito mobilizadas, né, as imagens alegres, né, a juventude especialmente é muito visada, né, nesse processo da revolução colorida. Gente bonita, gente jovem, gente sorridente, a música, né, o uso do pop, enfim, os símbolos da cultura pop são mobilizados, né, para se criar esse clima, né, alegre, esse clima divertido. A revolução colorida pela democracia, pela liberdade, pelos direitos humanos, né, enfim, por uma vida mais agradável. Esses sentimentos positivos, essas imagens positivas, elas são bastante mobilizadas, né? O nome das cores, né? A Revolução Colorida, ela surgiu no leste europeu, nas antigas repúblicas da União Soviética. Então teve a Revolução Laranja na Ucrânia, né? A Revolução Lilás na Geórgia, enfim, no Líbano eles tentaram fazer a Revolução do Cedro, se aproveitando do símbolo nacional, que é uma árvore, que é o cedro, né? Então essas questões todas são muito bem trabalhadas, né? E de uma forma muito consciente. São agentes mesmo dos Estados Unidos, alguns a partir dos Estados Unidos, outros presentes nesses países que estão, né, ali operando. Eles se utilizam de ONGs, muitas ONGs são manipuladas sem sequer terem consciência, né, do papel a que elas estão se prestando, né? Então, a gente lendo o livro do Coríbico, a gente reconhece muito bem o Brasil, muitas das coisas que foram feitas aqui. Legal. Depois a gente pode voltar todos esses temas. Todo mundo que está na mesa também pode fazer perguntas e colocar alguma pontuação em relação a isso. Passar aqui a bola para o Pedro. Pedro, no seu livro você resgata assim, os pais da ciência política moderna, como Maquiavel, o príncipe Edward Luttwak, que é o autor do livro Golpe de Estado, Manual Prático, para explicar as diferentes possibilidades de golpe, né? Ou do príncipe chegar ao principado e por aí vai. Ao mesmo tempo você cobriu as eleições na Venezuela, e o site que você é editor publica
correntemente o processo político que vem acontecendo tanto lá, quanto na Síria, quanto na Ucrânia, com correspondentes locais. Junto com isso, no contexto da América Latina, a gente tem alguns países que conseguiram se manter no regime, como é o caso da Venezuela, a Bolívia, né? Eu percebi que assim, a indagação do seu livro era por que esses países não caíram e o que o Brasil poderia ter feito para não cair, e esses outros países que também tiveram mudança de regime, quais são os métodos que eles poderiam ter adotado, segundo a ciência política clássica, para não cair. Você pode explicar para a gente aqui qual que é a diferença de golpes, revoluções coloridas e qual é o Brasil nesse contexto e o que deveria ter feito para ter segurado toda essa onda de revolta capturada e redirecionada para interesses, como o Igor falou, aparentemente nacionais, mas tem um interesse mais nacional norte-americano do que nacional brasileiro? Sim, perfeito. Bom, o livro eu escrevo um pouco na perspectiva de dar as respostas da ciência política clássica para o problema do golpe no Brasil, como o Partido dos Trabalhadores e o governo deveriam ter respondido. E uma das concepções, dos pontos de referência é você entender que quando tem um golpe de Estado, quando tem um avanço do inimigo, você começa a ter a retomada. Se para o Clausewitz a guerra não é nada senão a política por outros meios, a política começa a retomar a forma da guerra. E quando isso acontece, quando você dá esse reset no sistema político, quando você corrompe as instituições, etc., você abre uma caixa de Pandora e começa a trazer tudo que tem aprisionado ali. E hoje a gente vê isso muito claramente com o crescimento do poder militar, que ficaram 31 anos nas casernas, mas que de repente, em coisa de 2 anos, começam a controlar a inteligência, começam a falar em nome do presidente Michel Temer, esse tipo de coisa. A questão das revoluções coloridas, como o professor Igor falou, ela tem um quê de guerra híbrida, mas é um pouco diferente do processo brasileiro, pelo menos o processo que a gente tem agora. Porque você pega, por exemplo, a Revolução Colorida na Ucrânia, o golpe de Estado, você já tinha uma cisão na sociedade ucraniana muito grande, do ponto de vista étnico, do ponto de vista histórico, e que levava a cisões políticas também. O Yanukovych, que era o presidente derrubado, era do Partido das Regiões, por exemplo, que era um partido, os chamados azuis, que entendiam que a Ucrânia deveria ser plural etnicamente, linguisticamente e religiosamente. E você tinha os laranjas, que triunfaram com a Revolução Laranja anterior a essa revolução ao Euromaidan em 2014, que entendiam que não, que a Ucrânia devia ser uma só, com uma língua só, com uma religião única, ligada à matriz ucraniana, a Ruskievana. E você já tinha essa cisão grande. Você tem uma situação em que, por exemplo, no leste, em algumas regiões, 80% da população fala russo, enquanto no oeste você tem essa memória do nacionalismo ucraniano ligado ao nazifascismo, etc. E você começa a estimular. Você estimula por meio de organizações, de ONGs, de políticos locais. Você começa a criar milícias paramilitares, a treinar grupos e começa a fazer uma estratégia de informação. E aí que está o ponto-chave da guerra híbrida hoje. O que está acontecendo no Brasil é que a informação não é só usada para promover determinadas ideias, mas é também usada para confundir, para criar o que eu estou chamando de distensão do tecido social. Então você não faz só informação para combater seu inimigo e para te colocar para cima. Você faz informação também para criar confusão. Por exemplo, quando você vê essas coisas de candidato X quer acabar com a família, promovendo não sei o quê, isso começa a criar uma distensão do tecido social. Quando as pessoas falam não, que o Brasil parece que está meio louco, é porque ele está meio louco mesmo. O objetivo é psicológico, realmente. O objetivo da guerra híbrida é majoritariamente psicológico.
E quando você tem pessoas sendo esfaqueadas por isso ou por aquilo, isso é um reflexo disso. Mas tem uma consideração importante, que é que se hoje o Brasil vive um processo de guerra híbrida, numa candidatura que está rodeada por militares e numa candidatura que tem o contato direto com Steve Bannon, o ex-estrategista do Trump, essa guerra híbrida não é só feita por uma candidatura, não é só feita por militares, ela é feita como guerra, de um país contra o outro, de um país contra a sociedade brasileira. Então a gente tem que levar isso em conta quando a gente está falando de guerra híbrida hoje, que é, se há guerra híbrida, esses militares, o Bolsonaro, estão agindo de acordo com a política norte-americana contra o Brasil. Estão fragmentando a sociedade brasileira. Na Venezuela, você tinha esse tipo de ação com a ação da mídia, alguns setores da mídia local, com a ação de forças regulares paramilitares colombianos, esse tipo de coisa, com o treinamento de quadros para atuar nas ruas, usando da violência, ao mesmo tempo que tinha esse discurso da paz, da nação, esse tipo de coisa. E você chegou num ponto em que você teve um policial, Oscar Pérez, que sequestrou um helicóptero e jogou granadas no Supremo Tribunal da Venezuela. Aqui o general, basta mandar um Twitter que o STF já... Pois é, já fica tranquilinho, né? Mas é interessante você ver isso porque, veja, é um ataque a granada ao Supremo Tribunal. Num cara que era policial e tinha feito filmes de ação e coisa assim. O objetivo, quando você ataca um Supremo Tribunal, é psicológico, não é militar, mas a tática é militar. Então a guerra híbrida tem isso, tem essa mistura de várias táticas. E é interessante recordar que o Oscar Pérez, ele tinha uma estratégia de comunicação nas redes sociais, no Facebook, e quando ele foi morto, porque ele se levantou em armas com um grupo e foi morto pela Guarda Nacional Bolivariana, ele estava fazendo um vídeo ao vivo, uma live ao vivo no Facebook. Isso é uma estratégia de guerra híbrida, assim, na cara, entende? É o tipo de coisa que realmente é um paradigma hoje, porque até pouco tempo isso não era possível. E certos senhores aqui no Brasil, por exemplo, o Movimento Brasil Livre, o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, uns movimentos muito estranhos que começaram a surgir também, movimento de democracia participativa. Quando isso aconteceu, saíram defendendo Oscar Pérez, o grande herói, o piloto rebelde. Piloto rebelde, a Globo estava falando em piloto rebelde contra a ditadura sanguinária. Isso também é uma estratégia de guerra híbrida. Então, assim, todos os setores, todas as ações na guerra híbrida, sejam por forças regulares ou forças irregulares, seja por parte de um governo, uma declaração oficial, por parte do exército ou por fundações, por ditos movimentos sociais, por esse tipo de coisa, eles se realinham e se retroalimentam. E é aí que nasce a confusão, porque você começa a não ter mais base para ter uma percepção da realidade. O Global Security Review, que é um site norte-americano, aliás, atlantista, otanista e tudo, ele tem uma citação que eu achei interessante trazer aqui para a gente pensar o contexto do Brasil, que é o seguinte, falando sobre guerra híbrida. A confusão e a desordem nascem quando a informação utilizada como arma exacerba a percepção de insegurança na população, ao mesmo tempo em que identidades culturais, sociais ou políticas são estimuladas umas contra as outras. Quer dizer, você cria o caos. No seu livro você contabilizou, né, as tentativas de golpe que teve pelo mundo de 48 a 78 e também os golpes que tiveram bem-sucedidos na América Latina, lista todos. Isso. Muito interessante aqui. Vamos passar a bola aqui para o Aldo agora. Aldo, você traduziu, né, partes de um livro que a Autonomia Literária vai lançar nesse mês, que é Como Esmagar o Fascismo, do Trotsky, né, que tinha um título original Fascismo, que é e como combatê-lo,
publicado nos Estados Unidos, na Inglaterra. Agora a gente está trazendo para cá. E você também faz um trabalho de jornalismo e cobriu a Primavera Árabe de 2011 a 2013, né? Gostaria que você contasse aqui para a gente quais são as semelhanças que você vê entre o processo político, tanto que aconteceu com o nascimento do fascismo na Europa, que o Trotsky conta bem no livro, quanto o processo político que aconteceu nesses países, como é o caso do Egito, que hoje também está com um governo militar, né, depois de todas as revoltas, tem também um grau de capturação da rebeldia e de redirecionamento para outros interesses e não aqueles originários que despertaram a revolta. Eu queria começar um pouco falando desse livro que a gente está publicando, né, Como Esmagar o Fascismo, porque ele traz uma série de artigos jornalísticos escritos entre 1930 e 1933 pelo Trotsky, no qual ele tenta apresentar uma política que contribua para que a esquerda supere a fragmentação que vai levar ao stalinismo. Perdão, ao stalinismo não, ao fascismo. E o produto dessa política é essencialmente o que o Trotsky vai descrever como a recusa da social-democracia em lutar e a recusa por parte do Partido Comunista em se juntar à social-democracia e empurrar os líderes da social-democracia a lutar. Porque se nós olhamos hoje o que é o golpe de Estado que nós estamos sofrendo, eu acho que para entender a eleição do Bolsonaro é preciso voltar não só para 2013, mas principalmente para o processo de 2015 e 2016 e ver o que foi o peso da fragmentação da esquerda nesse processo que na prática fez com que tudo se travasse. Quer dizer, se você olha, principalmente a partir de 2003, a Central Única dos Trabalhadores organicamente atrelada ao governo e ao Partido dos Trabalhadores, não fez absolutamente nada para conter a queda do governo e agora não faz absolutamente nada para conter a ascensão do fascismo. E quem vai ganhar e quem vai ser esmagado nesse processo vai ser primeiro o Partido dos Trabalhadores e a CUT. Então, como é que a gente consegue entender essa forma tão simples e tão quase como se fosse entregue quando a gente olha o que aconteceu? A Dilma, na prática, entregou o governo. Se a gente olha, eu me recordo a transição que o Haddad chefiou em relação ao João Dória. Nos últimos 2 meses de transição, se falava de uma transição de irmão para irmão. Falava transição do Fernando para o João, sem nenhum tipo de perspectiva de que esse Estado burguês ia se voltar contra essas organizações profundamente moderadas, que foi o PT e a CUT foram organizações profundamente moderadas, principalmente ao longo desses últimos 14 anos de governo. O processo de conciliação, esse processo de conciliação de classe, o que a gente consegue extrair dele e comparar com um processo, óbvio, muito diferente na Alemanha, ao longo dos anos 20, que vai culminar em 33 na vitória do Hitler? O que nós encontramos de paralelo entre a social-democracia alemã e o PT? E eu acho que mais do que isso, nós também encontramos paralelo entre o que era a oposição de esquerda à social-democracia alemã, que era o KPD, o Partido Comunista Alemão, e muito do que foi a política não só do PSOL e do PSTU, mas também de organizações como o PPL e partidos como o PCB, que todos em algum momento, principalmente em 2015 e 2016, se recusaram a fazer com que o PT e a CUT lutasse. E esse eu acho que foi um pouco do centro do problema. Se a gente olha, por exemplo, a questão do que foi a fragmentação do movimento sindical, principalmente a partir do momento em que o governo Lula reconhece as centrais sindicais, e você tem uma proliferação junto com também as divisões partidárias, quer dizer, primeiro o surgimento do PSTU, depois o surgimento do PSOL, e uma tremenda fragmentação no campo da esquerda, no qual o bloco que em 2006 vai estar unificado em torno da candidatura de Heloísa Helena, que é PSOL, PSTU e PCB, vão reproduzir políticas ultra-esquerdistas muito similares àquelas criticadas por Trotsky. E muito similares àquilo que foi, nos anos 30, a política do chamado terceiro período stalinista, na qual
os stalinistas se recusavam a fazer frente com a social-democracia para combater o surgimento do fascismo. Porque, na verdade, o que explica a vitória de Hitler é exatamente essa recusa, e principalmente a recusa da social-democracia. Então, quando os fascistas começam a avançar na Alemanha, a social-democracia, além de controlar o governo central, ela também controlava o Estado da Prússia, que é o estado mais rico e forte da Alemanha, que era conhecida como a Fortaleza Prussiana. Então, a ideia, basicamente, era que se Hitler tomasse o governo, ganhasse o governo central, haveria na Prússia uma potência de resistência ao surgimento do fascismo em torno do governo social-democrata. O Partido Social-Democrata, ele constituiu as chamadas frentes de aço, que eram uniões entre militantes do Partido Social-Democrata, militantes do movimento sindical e dos sindicatos livres controlados pelos social-democratas, e clubes esportivos, corais, atividades sociais da classe trabalhadora, organizando centenas de milhares de trabalhadores que não estavam armados, mas que estavam prontos para serem armados para enfrentar o fascismo. E mesmo assim, absolutamente nada dessa estrutura que foi montada, ela colapsou sem dar um único tiro. E essa é a parte que é impressionante. Porque, do mesmo jeito que o PT colapsou sem dar nenhum tiro, a social-democracia também colapsou sem dar nenhum único tiro. E o Trotsky vai dizer por quê? Porque a burocracia social-democrata, ela vai se adaptando ao Estado e ela não é pressionada pela esquerda por dentro de seus próprios organismos. Então, por exemplo, quando você vai ter os processos de acirramento de luta de classes, no qual o Partido Comunista vai chamar greves gerais, ele não tem capacidade de influir sobre o grosso dos trabalhadores que estavam no Partido Social-Democrata, organizados em sindicatos social-democratas, e cuja política ultrasectária do PC impediu a ação conjunta contra o fascismo. E aí, se nós olhamos o que foi a política dos setores majoritários do PSTU, setores majoritários do PSOL, setores majoritários do PCB, em 2015 e 2016, é muito parecida. Eu me recordo quando o PSTU, inclusive, soltou um cartaz, que era o cartaz do Fora Todos, que foi mais tarde reproduzido pela extrema-direita, mudaram a cor do vermelho para a cor do azul. Essa política, Trotsky foi muito crítico de que a política do chamado referendo da Prússia, no qual os nazistas se juntam para derrubar o governo prussiano pela via do voto, e chamam um referendo para derrubar o governo. E o Partido Comunista, os dirigentes do Partido Comunista Alemão, na hora falam, não, nós não podemos permitir com que os fascistas derrubem o governo social-democrata na Prússia. E começam a fazer campanha voltada centralmente ao lado dos social-democratas. Até uma semana antes das eleições, quando vem uma ordem de Moscou que manda o Partido Comunista rever sua linha de aliança com os social-democratas, porque, segundo Stalin, na verdade não havia mais social-democracia. O que havia era o que ele chamava de social-fascismo. Haviam os fascistas e os social-fascistas. E, portanto, não faz sentido você fazer aliança com os social-fascistas contra os fascistas. E, portanto, de repente, a uma semana do referendo, o Partido Comunista passa a chamar o voto nulo. Na prática, se aliando aos nazistas. A medida foi derrotada. O referendo foi derrotado porque a classe trabalhadora alemã não votou contra o SPD. Só que este tipo de política que nós vimos pela esquerda brasileira ao longo de todo o governo Lula, e mais tarde do governo Dilma, ela lembra muito o que foi a Alemanha. E, ao mesmo tempo, a recusa permanente do PT em lutar. Porque o que eu acho que, puxando um pouco para o debate das guerras híbridas, eu acho que é algo que nós temos que evitar quando a gente faz esse debate, que é um debate muito real, que é cair num polo que ignora a resistência e a luta, principalmente entre as classes a nível doméstico. Nós temos que se lembrar que, além do mundo ser dividido no imperialismo a nível global, as sociedades são divididas por classes. E eu acho que muito do discurso que foi adotado por um setor do petismo, de que junho foi uma conspiração por parte de uma guerra cibernética contra o governo petista, desarmou.
Porque se você pega a primeira medida, quando você tem junho de 2013, você vai ter uma mobilização por frações do movimento sindical, tanto da ala esquerda, que está ligada ao PSTU e ao PSOL, quanto também de setores pelegos do movimento sindical que vão enxergar em junho uma possibilidade de desestabilizar o governo, e nós estamos falando especificamente da Força Sindical, Paulinho da Força, e que vai para a rua depois de junho, assim como o PSOL e o PSTU vão para a rua depois de junho, a linha da CUT é desarmar a greve de julho. A linha da CUT é evitar unificar numa manifestação na Avenida Paulista, que foi hegemonizado por quem? Pelos pelegos. E muito disso num discurso de que junho era indisputável. Hoje dizer que junho era indisputável é uma consequência, digamos. Junho triunfou Bolsonaro no final, ganhou Bolsonaro. Por que Bolsonaro saiu vitorioso de 2013? Por que não saiu os setores mais à esquerda? Eu não acho que estava dado. Eu acho que, se você vê um pouco o que foi o artigo do Fernando Haddad na Piauí, no qual ele faz um balanço da sua prefeitura, e no qual ele apresenta um balanço de junho, é superestimado o papel da Cambridge Analytica, eu acho. E é subestimado a luta da esquerda autonomista e socialista. E também da esquerda petista, porque nós não podemos se esquecer que o PT sempre esteve envolvido na luta contra o aumento das passagens em São Paulo. Sempre. Óbvio que em 2013 foi um cenário diferente, porque o Fernando Haddad e o PT governavam a cidade de São Paulo, mas a juventude do PT foi pra rua. E no processo final da luta, com as bandeiras do PT. E aí eu falo algo que eu acho que nós fomos muito inocentes em 2013 a respeito da questão talvez da infiltração policial. Isso eu acho que nós fomos muito amador. Porque havia um discurso que era contra as bandeiras partidárias e de gente que se apresentava como punk, que rasgava e queimava as bandeiras partidárias, e que boa parte da esquerda achou que era parte do conflito normal, inclusive das próprias organizações. Ninguém pensou e falou, nossa, isso daqui tá infiltrado de polícia. E normalmente estava com a bandeira do Brasil, né? No começo era com a bandeira vermelha, era com a bandeira preta, anarquista. A bandeira brasileira, ela vem depois que o Haddad reduz o preço da passagem. Mas nesses movimentos e no começo não era. O discurso do sem partido era um discurso de esquerda. De esquerda. E a esquerda comprava esse discurso. E eu acho que ele foi muito, muito bem manipulado. E aí, nesse sentido, eu acho que mais até do que foi a questão da guerra híbrida, que eu acho que de fato 2013 é a entrada da guerra híbrida no Brasil. E de fato, a partir de 2013, a esquerda só apanha na internet. Mas eu acho que até 2013 nós estávamos relativamente bem. Se você olha o que era, inclusive, a própria estrutura do movimento autonomista, aquele Passa-Palavra, que era um site que você continha, de alguma forma, esse debate. Então, acho que a grande pergunta é, como é que desde 2013 até agora a gente só apanha na internet? Certo. Passar pro Hugo aqui, que ele tem uma provocação para fazer. Pois é, vou jogar uma provocação aqui para a mesa toda, que a guerra híbrida e todo esse aparato de internet, como a gente viu aqui, são duas questões que estão interligadas. É uma construção em nível industrial. Ninguém faz o que foi feito na atual campanha no WhatsApp, pela campanha do Bolsonaro, ser uma estrutura que envolva grandes corporações e o grande capital e estados nacionais. Ao mesmo tempo, tem um ponto importante que o Aldo colocou aqui, que muitas vezes elas são esquecidas pelos estrategistas e pensadores da geopolítica que pensam nações contra nações, mas nações que têm classes, que são cindidas e que têm suas alianças de classe. Não só de quem pensa o imperialismo americano, mas até a própria elite americana, que se coloca os Estados Unidos como um instrumento dessa dominação global, onde você tem uma aliança entre todas as oligarquias do mundo. Como pensar, do ponto de vista da luta, esse entrecruzar das coisas? Sim, a guerra híbrida ela é feita por estados, com estrutura militar e por uma burocracia, mas ao mesmo tempo está inserida num cenário onde classes lutam contra classes em nível internacional. Como é que vocês veem isso? E segundo ponto, no nosso contexto atual, que a gente está há 5 anos passando por isso, como é que vocês avaliam? Acho que o Aldo já colocou um ponto aqui, eu gostaria de ouvir até mais do Pedro e do Igor, especificamente desse erro estratégico de achar que a eleição de 2018 ia ser só mais uma eleição.
levando em consideração todo o nível industrial do que foi construído para a eleição do Bolsonaro, e inclusive acreditar na própria justiça como se a justiça fosse um elemento neutro que pudesse aplicar medidas ali e fazer uma eleição com medidas equitativas. Como é que vocês avaliam essa ingenuidade de achar que só ia ser mais uma eleição e pensar a guerra híbrida nesse conflito? Nações e luta entre classes também. Eu acho que perpassando todo esse debate, inclusive as questões que o Aldo mencionou no Brasil, existe uma grande ilusão que o PT comprou completamente, né? Essa situação que você descreve da transição na Prefeitura de São Paulo, né? O Haddad passando, né, a gestão para o João Dória, como se fosse um ato assim, um partido, outro partido, estamos juntos na democracia, instituições republicanas, né? O ano que, né, daqui a 4 anos vai haver novas eleições, quem sabe seja a nossa vez de ganhar novamente, né? Um pouco como aconteceu e acontece em alguma medida na Europa Ocidental, em que você tem um partido social-democrata e você tem do outro lado um partido de centro-direita, né? Enfim, liberal-democrático. Esses partidos se revezam no poder, como ali um jogo entre cavalheiros, né? Como se fosse ali 2 cavalheiros jogando xadrez, né? Com pequenas nuances de diferença ideológica, mas participando do mesmo sistema ao qual ambos aderem igualmente, né? A crença na democracia, né? Quer dizer, existe uma grande ilusão aí por trás disso, né, de achar que existe lugar para a democracia liberal representativa na periferia do mundo. Nós somos semicolônias, nós somos países subalternos, né, para esses países, as regras que funcionam no centro, né, do sistema capitalista, né, não são as mesmas, né. A partir da crise econômica de 2008, né, quando fica claro a situação de declínio dos Estados Unidos, que os Estados Unidos partem para a contraofensiva, né, a partir desse momento se cria uma situação em que não há mais espaço para concessões do império na periferia do mundo, né. Ao mesmo tempo, né, é importante também o que foi mencionado aqui pelo Aldo, né, temos que levar em conta as estruturas sociais internas desses países, né. Em cada um dos países da periferia do mundo existem classes dominantes locais, existe uma oligarquia, né, existe uma burguesia cuja existência só se explica e entende pela aliança desses setores com os centros do poder imperialista mundial. Então, nesta situação, né, de contraofensiva dos Estados Unidos, se torna necessário mobilizar da parte dos Estados Unidos todos os recursos possíveis para fazer frente ao seu inimigo global, né? Já não existe mais margem para incorporar projetos reformistas, projetos desenvolvimentistas, né? Eu estava outro dia num debate falando, o PT achou que nós estamos no tempo do Juscelino Kubitschek, em que é possível ter um desenvolvimentismo, que é possível ter uma burguesia desenvolvimentista, ou neodesenvolvimentista, né, que tenha relações de parceria com o império e que possa negociar o interesse nacional com o interesse do império. O império não está aí mais para negociação nenhuma. O império não está aí para aceitar nenhum tipo de projeto desenvolvimentista. Isso fica muito claro no caso do Trump, né? Não é mais aquele imperialismo estadunidense de vamos exportar os nossos capitais, vamos exportar as empresas transnacionais que vão se instalar na periferia, que vão explorar a mão de obra e os mercados desses países periféricos e, em troca, levar capitais, levar tecnologia que, de alguma maneira, vão permitir um certo grau de desenvolvimento desses países também, desenvolvimento associado, dependente, evidentemente, mas que não deixa de ser algum tipo de desenvolvimento que vai expandir a classe trabalhadora, que vai expandir a classe média, as forças produtivas desses países, etc. A situação hoje é outra, é um imperialismo predatório. O imperialismo está aí para se apoderar dos recursos naturais e explorar a força de trabalho até o osso,
até a última gota de suor. Não tem mais espaço para nenhum tipo de reformismo e de desenvolvimentismo. Esse sinal está muito claro para a burguesia brasileira. A burguesia brasileira comprou essa ideia, ela não está disposta a fazer concessões. Você vê o que é o programa do Bolsonaro: acabar com o 13º, acabar com a licença maternidade, né? Acabar com o ensino público, destruir o SUS, né? Isso só pode ser realizado com violência, né? Então, quer dizer, a situação que já estava presente em 2013, que a esquerda não foi capaz de perceber, nenhuma corrente de esquerda percebeu isso, nenhuma, nós já estávamos numa situação de guerra política, né? Aí pegando o que o Pedro, né, menciona do Clausewitz, guerra e política são a mesma coisa. Isso que é a guerra híbrida, né? Não existe mais uma fronteira clara entre o que é a guerra e o que é a política, né? A ideia da alternância no poder não existe mais. Quer dizer, vamos imaginar, né, como se imaginava ainda nesta campanha eleitoral. A gente teria uma campanha eleitoral, bom, vamos imaginar, olha, que possivelmente vai ganhar um candidato de direita, mas tudo bem, daqui a 4 anos a gente volta. Não tem isso de voltar daqui a 4 anos. O Brasil a partir da semana que vem, a gente pode dizer o Brasil a partir de hoje, não vai ser mais o mesmo. Não vai ser mais o mesmo politicamente e não vai ser mais o mesmo, eu ouso dizer, socialmente. Isso que o Pedro fala da Ucrânia, isso que nós estamos vendo nas ruas brasileiras, é uma mudança sistêmica, é uma mudança estrutural na sociedade brasileira, que vai ser uma sociedade dividida. Dividida. Nós vamos ter, por muito tempo, 2 Brasis. 2 Brasis, 2 sociedades brasileiras. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, né? Eu ando na rua, eu olho para as pessoas, esse é Bolsonaro, esse é dos nossos, esse é Bolsonaro, esse é dos nossos, esse eu não sei, né? E isso não é só eu que faço isso, eles também fazem isso, eles também olham, os fascistas também olham para mim como inimigo, e eles são inimigos, eles querem, se eles pudessem, eles nos matavam a todos. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo, né? Esse é um Brasil de Ucrânia. Não é o Brasil da Bossa Nova dos anos 50. Aquele Brasil da Bossa Nova nos anos 50, esquece, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um tempo de guerra, né? Uma guerra, por enquanto, sem armas. Não por acaso o foco do candidato fascista nas armas. O discurso do Bolsonaro nesse domingo falando em exterminar a esquerda, né? Então é nesse cenário que a gente está vivendo, e até pouco tempo atrás, e no fundo ainda hoje, as pessoas estão pensando ainda na democracia dos livros liberais, da ciência política, da alternância no poder, né? Do livre jogo ali parlamentar, etc. Acabou esse tempo, né? A gente falar em guerras híbridas hoje, né, é a gente tomar consciência do novo tempo sombrio que estamos vivendo. Antes de passar para o Pedro aqui, você estava falando, eu lembrei do caso que você falou que as institucionalidades e não funciona o mesmo modelo de capitalismo ou Estado que funciona no centro do capitalismo, que seria o Ocidente, e nas periferias. É o caso da ONU, que diz que o Lula deveria concorrer, e aqui você contraria um tratado que foi acordado com a ONU, ignorando aquela resolução, né? E também tem a caso do pré-sal, que acho que é a primeira coisa que pós-golpe que foi liberada para que tivesse uma exploração estrangeira mais sedenta, porque antes tinha na lei de partilha 30% de monopólio para Petrobras explorar. Agora não é nem mais isso, então 70% já não é mais o suficiente. Eles querem 100% e toda a Amazônia, que também isso está muito forte no discurso do general Mourão, né? A exploração dos recursos naturais da Amazônia. Você está falando, eu lembrei desses 2 exemplos claros em relação a um falso nacionalismo e venda pro grande capital os nossos recursos, ou que não cabe mais as leis que funcionam na França, na Europa, olha, não cabem aqui. Não tem mais limite. O capital não aceita mais nenhum tipo de limite. A existência do sindicato é um limite à ação do capital. Destrua seu sindicato. As normas ambientais
é um limite à ação do capital. Destruam essas normas, essas normas ambientais. Né? O conceito de direitos humanos é um limite à ação do capital. Destrua-se os direitos humanos, destrua-se a própria ideia de direitos humanos. Ou seja, a gente tem um momento em que a burguesia está se insurgindo contra os próprios fundamentos ideológicos da Revolução Burguesa de mais de 200 anos atrás. Né? Quer dizer, a própria ideia da democracia representativa, eu estou falando da periferia, mas no centro também está em crise. Né? O que é o Trump? Né? O que são os fascistas na Europa, na Europa Ocidental? Né? Quer dizer, os fundamentos da democracia representativa estão em crise nesses países onde eles existiram, né? E aqui, onde eles nunca existiram, quer dizer, hoje eles desaparecem até mesmo na sua formalidade. Aldo e depois Pedro. Eu queria pegar uma palha que o Igor deixou, que é esse negócio dessa crise e a comparação Bolsonaro-Trump. Porque, como você colocou muito bem, nós temos que fazer essa diferenciação entre o que é o capitalismo liberal, democrático dos países capitalistas centrais e o que é a nossa periferia. Quer dizer, muita gente na imprensa burguesa compara Bolsonaro a Trump, mas nós temos que pensar mais a nosso nível. Bolsonaro é um Duterte, Bolsonaro é um General Sisi. Bolsonaro, porque existe uma ideia de que, olha, o Trump é só papo. E ele entrou falando um bando de coisa, mas na verdade as instituições controlam, as instituições estão funcionando, as instituições vão limitar o poder do Bolsonaro. Balela! Não existem instituições no Brasil. O que existe é camaradagem entre as instituições. O Hugo, que é advogado, sabe bem. Quer dizer, as pessoas ganham processos por tráfico de influência no Brasil. É o quão você é amigo do juiz, há quanto tempo se você frequenta o mesmo clube que ele, se você tem relações familiares. O judiciário brasileiro é isso, é uma instituição totalmente... E não é só o judiciário brasileiro. Então, o Bolsonaro, ele entra com espaço para uma manobra... muito espaço de manobra. Ao contrário dos fascistas que estão surgindo no Ocidente, que têm limitações, né? Quer dizer, não é pouca coisa a Marine Le Pen se diferenciar do Bolsonaro. Por que a Marine Le Pen se diferencia do Bolsonaro? Porque nunca, quando a Marine Le Pen chegar no poder, ela vai poder fazer na mesma velocidade, com a mesma violência e com a mesma força que o Bolsonaro faz. Então, para ela... é importante deixar claro que a barbárie que vai vir no Brasil não deve ser associada a ela. Aldo, Thatcher e Pinochet. Thatcher e Pinochet. Agora, tem um elemento que eu acho que o Trotsky coloca muito bem, que é o que é o fascismo. Se nós tivermos que resumir o fascismo a uma frase, eu acho que seria a mobilização da classe média contra a classe trabalhadora utilizando-se de métodos de guerra civil. E esses métodos de guerra civil estão a morte da Marielle, a morte do Moá. Isso são métodos, principalmente da Marielle, que é, digamos assim, uma vereadora eleita de um partido socialista. Isso é a utilização de métodos de guerra civil no debate político, mobilizando a classe média, que foi um pouco do que é junho de 2013. Quer dizer, é a mobilização da classe média, no qual só uma classe poderia ter empurrado a classe média para a esquerda, que era a classe trabalhadora. Só que o problema é que a classe trabalhadora estava desarmada e inteiramente fragmentada do movimento sindical. Inteiramente fragmentada. E com uma fé na instituição maior do que nunca teve, né? Porque sempre criticou o Estado burguês, a institucionalidade burguesa, mas dessa vez ela estava meio que obrigada, devido a todos esses erros estratégicos que o PT, a CUT, que é quem hegemoniza o campo da esquerda, se viram obrigados a defender aquela institucionalidade, enquanto que quem foi para fora dela e criticou ela começou a ser a extrema-direita. Que eu acho que é uma coisa muito parecida que tem lá nas análises do Trotsky em relação a defende voto, não defende voto, que o Partido Comunista Alemão começou a confundir, né, a classe operária, e o movimento nazista fazia uma crítica muito mais contundente àquele esgotamento da República de Weimar e uma alternativa muito mais radical. Lembrando também que a República de Weimar implicava no Tratado de Versalhes, que impunha uma política de austeridade para a classe trabalhadora alemã, para inclusive reinserir a burguesia alemã no jogo internacional. A burguesia ela faz uma aliança, mas quem paga é a classe trabalhadora por isso daí,
e quem rompe com isso são os nazistas, de certa maneira, e os social-democratas se desmoralizam. Sim, e é importante lembrar que não era o setor mais avançado do capital alemão que apoiou o fascismo desde o começo. Quer dizer, o fascismo, ele tem por mais que, quando ele chega ao poder, o primeiro a ser traído, digamos assim, é a classe média. Não tenhamos nenhuma dúvida disso. O fascismo no poder é o governo do grande capital financeiro. Só que para chegar lá, é pela via de frações marginais da burguesia. Quer dizer, se a gente vê o dono dessa Havan, né? A gente nem sabe, até pouco tempo atrás nem conhecia esse nome. E é esses caras que de repente sobem lá. O que é o dono da Havan comparado com a família Setúbal, o dono do Itaú, ou com os donos do... É uma fração, quer dizer, é o esgoto de todas as classes sociais. Ele me lembra fisicamente, ideologicamente, o Maroni. Sim. Do Bahamas. E o Maroni do Bahamas é outro que está colado nesse processo. E que colocam dinheiro. Porque são máquinas políticas que exigem dinheiro, exigem capital. E são essas as frações que se jogam nisso. Agora, só puxar um pouco do que você colocou, que eu acho que é importante a gente lembrar, que a esquerda entrou num delírio durante o governo Lula de achar que o exército brasileiro era possivelmente que era dividido por várias frações, sem que o PT nunca fez nada no exército. Quer dizer, não é que o PT pegou 10 generais muito ruins, tirou e pegou os 10 generais mais legais e jogou lá pra cima. Em momento algum foi feito absolutamente nada disso. Não houve nenhuma mudança na estrutura do exército. Só se jogou dinheiro, e se imaginou que isso ia fazer divisões de dividir a cúpula do alto exército. E não foi o que aconteceu. Hoje nós vemos o exército brasileiro unificado, o alto comando unificado e blocado contra o Lula naqueles tweets antes do Lula ser preso, que fizeram o Supremo se curvar, e agora na campanha Bolsonaro. Nós não vemos general dando declaração pela esquerda, só pela direita. O Pedro, ele comenta no livro dele esse grau de republicanismo e a fé na instituição. Eu acho que o PT chegava a ver o exército como mais uma instituição neutra, né, que tinha os interesses da nação, do povo em primeiro lugar. Pode isso aí tem, no PT, ideologicamente, tem seu nascimento já na década de 80 e tudo mais, com a teoria do autonomismo, a bandeira da ética na política e tudo isso. O problema é o seguinte, como você bem falou, eles rompem com esse pacto que, em tese, eles criaram para mediar a política, e a política, em última instância, é a mediação da guerra. Quando eles rompem isso, como o Aldo bem apontou, citando 2013, o PT não tem uma perspectiva de disputar, de ir para as ruas, por exemplo, em 2013 e disputar. Se existem fascistas nas ruas, então a gente vai lá e disputa com eles, porque afinal política é assim que se faz. A política tem... A gente está falando de guerra híbrida, está falando de informação, mas em última instância a política tem concretude absoluta. Em última instância, a política é uma forma de mediar a possibilidade de eu matar você, de eu subjugar você pela força. Isso é política, mediação disso. O livro que eu escrevo vai muito nesse sentido. Esse livro que eu escrevi, O Golpe é Guerra, é para falar que, olha, a gente está caminhando em direção à guerra, da concepção da política, de como as coisas vão se estruturar no país. Não é necessariamente uma guerra civil ou mesmo uma guerra contra a Venezuela, que agora já está sendo uma possibilidade aqui no Brasil. E, de fato, assim, o que eu acho perigoso em falar de guerra híbrida assim é que muita gente usa isso, vai tomar isso, como se então o inimigo é muito grande, a estrutura é muito grande, e a estrutura é muito grande mesmo, realmente é muito grande. Sabe, não é... A estrutura é maior do que foi feito na Ucrânia e é mais alinhada do que a da Venezuela. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. É muito dinheiro mesmo. E olha que eu pesquisei bem isso. Eu tive contato com isso nesses últimos meses. Mas, como Mao Tse Tung lembra, o imperialismo é um tigre de papel. Certo? Por quê? Porque a esquerda pode operar na concretude. A esquerda pode trabalhar com a realidade. Essa realidade terrível dos hospitais, dos ônibus, isso você pode maquiar com informação, você pode criar confusão, mas em última instância essa realidade existe.
Então você tem que se colocar na disputa política, você tem que se colocar no conflito, você tem que entender que a guerra existe, que o conflito existe e que as instituições, sendo uma abstração para mediar essas coisas e não estando na sua mão, não vão resolver o problema. Então tem que retomar uma outra concepção de poder. Infelizmente nosso tempo está acabando aqui. Vou passar para cada um fazer considerações finais. O livro do Pedro, além de ter 3 artigos muito bons, ainda tem entrevista com Aldo Fornesielli, com Angélica Lovato, com Guilherme Boulos e com Luiz Carlos Brescia Pereira. É muito legal. Vou pedir também, Pedro, para você liberar o cupom aí para quem ficou nos ouvindo até agora, para comprar com desconto na loja da Baioneta. Na Autonomia Literária, a gente também está com um cupom agora valendo para todos os livros, que é Ele Não, Antifascismo, Sim. Esse é o cupom que pode usar para qualquer livro e tem um desconto de 20%. Então, para considerações finais, começo aqui com Aldo. Eu acho que o que nós estamos vendo aqui no Brasil também revela, de alguma forma, a força do internacionalismo. Eu digo isso porque o TSE se recusou, vejam bem, o TSE se recusou a fazer aquilo que o burguês do Vale do Silício, Mark Zuckerberg, fez. Isso é incrível. Isso é incrível. Quer dizer, a empresa Facebook derrubou aquilo que o STE, o Tribunal Eleitoral, se recusou a derrubar. Então nós temos que pensar o que explica essa dinâmica e como é que nós nos posicionamos em relação a isso. Porque esse é o pior dos mundos, que é nós estarmos na mão de uma empresa capitalista. Porque é importante lembrar que a empresa Facebook, ela começou de alguma forma a fazer algumas limpas com a extrema-direita. Então, por exemplo, havia um maluco chamado Alex Jones, que tem um programa chamado InfoWars nos Estados Unidos, que era só de falar loucura. Esse cara se projetou, se construiu utilizando as plataformas do Facebook, do WhatsApp não, mas de todos os instrumentos que você tem nos Estados Unidos, e recentemente ele foi derrubado sob um discurso de que estava se derrubando a extrema-direita. O problema é que, junto com isso, começou o Facebook também a derrubar sites de esquerda. Inclusive a página no Facebook do Telesur, que foi derrubada por 2 dias e depois foi retornada à internet. Agora, inclusive nessa operação no qual o WhatsApp derrubou a estrutura do Bolsonaro, ele também anunciou que, olha, eu também derrubei uma da Dilma, que estava sendo utilizado de forma ilegal. Então, nós precisamos pensar como é que nós vamos também construir a interação com essas empresas capitalistas. Porque, de alguma forma, elas são quem estão na linha de frente e associadas à extrema-direita. Quer dizer, a Cambridge Analytica tinha quadros que vinham dessas empresas. Então, isso adiciona um nível de complexidade que, ao mesmo tempo, nos choca, porque nós não podemos esperar absolutamente nada do judiciário brasileiro. Então, quer dizer, como é que nós vamos se relacionar com essas grandes empresas que também é quem vai distribuir, quem também de alguma forma é quem distribui nosso material? Então, eu acho que essa é uma questão que fica muito em aberto, e o poder dessas grandes corporações americanas da internet, e como é que a gente pode de alguma forma tentar controlar elas. E o grande valor dessas empresas é a interação do usuário, né? Ela não cria, não gera, não faz nada. Se todo mundo sai do Facebook, ele vai à falência na hora, na Bolsa de Valores. Né? Idem com o WhatsApp, tudo isso. É uma estrutura que se usa da gente, é uma biopolítica econômica, assim. Né? Igor? Olha, eu queria, fazer essa fala final com uma mensagem para que a gente não seja tão pessimista em alguns aspectos. Né? Eu vejo muita gente dizendo que estamos vivendo um novo 1964, o ano do golpe militar, que marcou o início da ditadura militar, que durou 21 anos nesse país. Né? Agora, existem 3 diferenças muito importantes entre o momento atual que nós vivemos e 64. Em primeiro lugar, nós não estamos mais no tempo da Guerra Fria.
do mundo bipolar, né, em que você tinha um chamado mundo livre, uma chamada cortina de ferro, né, e esse embate dava um verniz, né, de legitimidade, criava um clima em que tudo era permitido, né, em nome, né, do combate à União Soviética. Todos os massacres, todas as atrocidades, o que se fez no Chile de Pinochet, o que se fez na Indonésia em 1964, quando 500 mil comunistas foram massacrados, né? Quer dizer, hoje é um mundo mais complexo, né, em que os limites para o arbítrio, para a repressão, para as atrocidades são muito maiores. A nossa capacidade de resistência é muito maior. Uma segunda diferença é o seguinte: esse golpe ele se dá num quadro de alinhamento com os Estados Unidos, que é uma potência decadente. Os Estados Unidos não têm mais nada de positivo a oferecer aos países da periferia. Em 64, os Estados Unidos estavam no seu auge. Os Estados Unidos tinham dinheiro para investir. Os Estados Unidos tinham recursos, os Estados Unidos tinham um mercado interno para oferecer para os países aliados, tinham empréstimos a oferecer. Hoje eles estão em declínio e quem está em ascenso é a China. E, em terceiro lugar, né, a burguesia brasileira, o capitalismo no Brasil, também não tem mais nada para oferecer para as massas, para a população. A única coisa que eles têm para oferecer é corte de direitos, é corte de salário, é corte de renda, né, é corte de futuro, de expectativas. No Brasil, depois de 64, o que veio? Crescimento econômico, expansão da indústria. Tivemos um milagre brasileiro, 3 anos depois do golpe de 64, que melhorou a vida não da classe trabalhadora no seu conjunto, mas de setores importantes da classe trabalhadora, sim. Houve crescimento econômico, a classe média, né, mencionamos aqui a classe média, é interessante, né, essa referência do Trotsky da classe média como uma base de apoio para o fascismo, né? Esse bolsonarismo, essa extrema-direita brasileira, não tem nada para oferecer para a classe trabalhadora e nem sequer para a classe média, né? Então isso dá um horizonte muito curto, muito limitado para esse novo poder que está se instaurando no país, né, e abre possibilidades muito maiores para a nossa resistência e para a nossa unidade na defesa da democracia e dos direitos do povo brasileiro. Pedro. O cupom de desconto pode ser usado na Livraria da Ópera para o livro Golpe é Guerra. É golpe no frete, o frete fica de graça, dá um golpe no frete. Bom, eu acho que o professor Fuser é perfeito isso. Realmente o bolsonarismo vai enfrentar problemas no campo econômico que, inevitavelmente, podem levar a uma resposta do campo popular. Mas essa resposta, para ter essa resposta, a gente tem que organizar efetivamente o campo popular e organizá-lo sem ilusões. Organizá-lo não com a perspectiva, agora falando no que o Aldo falou, de esperar, por exemplo, que o combate à fake news vá dar em alguma coisa, que a gente não... A gente tem que ter... Sabe, o Haddad, antes de virar o candidato, eu escrevi um artigo falando sobre o liberalismo de Haddad, coisa assim, que essa perspectiva de que, olha, o futuro está no primeiro mundo e é inacreditável que a nossa burguesia não perceba isso. Mas é evidente que a nossa burguesia não percebe isso, porque a nossa burguesia não é uma burguesia de primeiro mundo. A nossa burguesia é uma burguesia de terceiro mundo. E aqui o pau vai comer para garantir a estabilidade do primeiro mundo, se necessário for. Então a gente tem que ter a perspectiva de que para combater um processo que está se encaminhando para uma falsificação das instituições, mas que no fundo toma as lições da guerra, a gente tem que no mínimo reconhecer que ele toma essas lições, que ele vai se abrindo para essa possibilidade. E para fazer isso, a gente tem que deixar de lado o que era o último dos males na caixa de Pandora, que era a esperança sem concretude, né? Hugo, tem alguma consideração aí? Impressionado aqui também, né, com as falas e tudo mais, a mesa muito legal hoje. E levar em consideração que a questão econômica está colocada, mas eu acho também que a nossa burguesia, toda burguesia é de primeiro mundo ou é de terceiro mundo. Eles, quando vão para lá, estão entre os seus pares,
mas a burguesia de lá também, talvez não diretamente, oprime os pobres daqui como oprime os pobres de lá. A gente não pode perder essa visão de internacionalismo. E isso está colocado, eu acho que haverá desafios econômicos e surpresas ruins para a classe média, que talvez dependa mais do estrutura nacional no ano que vem, que depende de ter uma USP, que depende disso daí, que não vai mandar o filho para estudar em Harvard. Mas eu acho que essa extrema-direita ela já está preparada para isso. Ela está preparada de um jeito muito simples, que ela vem, como já disse isso na última oportunidade aqui, como um fascismo de segunda geração pinochetista, até pela presença do Paulo Guedes, e o que o Pinochet fazia diante de cada medida impopular é jogar o inimigo interno como bode expiatório. Então vamos ter 2 desafios ano que vem. Uma reforma da Previdência, que ganhou a rejeição de 70% da população brasileira, não só da esquerda, né? Mas ao mesmo tempo nenhum candidato de esquerda pegou essa pauta claramente para dizer sou contra a reforma da Previdência, o que ajuda a entender como Bolsonaro captou essa pulsão antissistêmica e como isso vai ser colocado à votação e como isso pode vir junto da eliminação do primeiro bode expiatório, que pode ser sim partidos de esquerda e organizações, e como isso pode vir junto inclusive para usar como cortina de fumaça. Porque o que serve dessa contenção que segura talvez a língua da Marine Le Pen são elementos e contrapesos reais. Porque se o Trump cruzar determinadas linhas nos Estados Unidos, haverá contrapesos reais. A Marine Le Pen contrapesos reais. E as nossas esquerdas, elas preferem se manter no campo do romantismo e do idealismo. Quando não um, o outro, quando não os dois juntos. E ano que vem a extrema-direita está perfeitamente preparada para essas adversidades e uma queda de popularidade. E já tem um argumento. Inclusive uma guerra contra a Venezuela pode servir inclusive para construir um inimigo interno aqui. E isso está no horizonte. Então não há mais espaço. Eu acho que nós entramos no inferno. E Dante, lembrando Dante, o dizer do inferno deixe suas esperanças. Eu acho que como entramos no inferno, nós temos de abandonar a esperança. Lembrando que a aposentadoria, a Previdência, né? 40% da Previdência, do rombo, suposto rombo da Previdência, é devido às pensões dos militares, que pesa 14 vezes mais do que todas as outras previdências públicas. Não, e tem aquele que também teremos uma disputa muito grande daqui a 2 anos, né, Cauê? Desculpa interromper, do Bernie, que a gente estava falando sobre isso. Acho que o Bernie vai ser reeleito como senador e essa disputa dentro dos Estados Unidos é fundamental para cá também. Com a reorganização, talvez uma organização como não se via há 100 anos da classe trabalhadora lá. E a gente precisa estar interconectado com isso daí. Eu quero só fazer uma defesa da esperança, Hugo. Não, Aldo. Eu acho que a grande vitória desse processo eleitoral é que nós conseguimos sair com uma figura de representatividade nacional que vai ter um papel muito importante nessa luta, que eu acho que foi o Guilherme Boulos. O papel que ele desempenhou tanto no primeiro turno quanto que ele hoje desempenha no segundo, de manifestações e mobilizações contra o fascismo, eu acho que significa que existem algumas sementes que foram jogadas nesse processo que podem ser colhidas. Óbvio de que eu acho que existe uma grande chance de que em janeiro e fevereiro MTST e MST sejam colocados na ilegalidade. E isso é uma realidade concreta. Mas vai haver luta e vai haver resistência. Não podemos se esquecer disso. Lembrando que o Boulos é um dos autores da Autonomia Literária e também temos um livro do MTST, 20 anos de luta. Vamos, para fechar, chamar o nosso quadro de poesia. Quem que a gente traz hoje, Cauê? Hoje é o Guilherme Zig, do setor de Marxistin da Autonomia Literária, que está declamando Bertolt Brecht. O poema é Aos que Vieram Depois de Nós. Valeu. Zona Autônoma Literária, quarta sim, quarta não. Divulgue em suas redes, acesse lá pelo Spotify, pelos feeds de podcast. A gente volta então em 2 semanas e ficamos para terminar com o nosso quadro de poesia. Vamos ouvir. Aos que vierem depois de nós. Realmente vivemos tempos sombrios. A inocência é loucura. Uma fronte sem rugas denota insensibilidade. Aquele que ri ainda não percebeu a terrível notícia que está para chegar. Que tempos são esses em que é quase um delito
falar de coisas inocentes? Pois implica o silenciar tantos horrores. Esse que cruza tranquilamente a rua não poderá jamais ser encontrado pelos amigos que precisam de ajuda? É certo, ganho meu pão ainda, mas acreditai-me, é pura casualidade. Nada do que faço justifica que eu possa comer até fartar-me. Por enquanto, as coisas me correm bem. Se a sorte me abandonar, estou perdido. E dizem-me: bebe, come, alegra-te, pois tens o quê? Mas como posso comer e beber se ao faminto arrebato o que como, se o copo de água falta ao sedento, e todavia continuo comendo e bebendo? Também gostaria de ser um sábio. Os livros antigos nos falam da sabedoria. É quedar-se afastado das lutas do mundo e, sem temores, deixar correr o breve tempo. Mas evitar a violência, retribuir o mal com o bem, não satisfazer os desejos, antes esquecê-los, é o que chamam de sabedoria. E isso eu não posso fazê-lo. Realmente vivemos tempos sombrios. Para as cidades vim em tempos de desordem, quando ainda reinava a fome. Misturei-me aos homens em tempos turbulentos e indignei-me com eles. Assim passou o tempo que me foi concedido na terra. Comi o meu pão em meio às batalhas, deitei-me para dormir entre os assassinos. Do amor me ocupei descuidadamente e não tive paciência com a natureza. Assim passou o tempo que me foi concedido na terra. No meu tempo, as ruas conduziam aos atoleiros. A palavra traiu-me ante o verdugo. Era muito pouco o que eu podia, mas os governantes se sentiam sem mim mais seguros. E espero. Assim passou o tempo que me foi concedido na terra. As forças eram escassas e a meta achava-se muito distante. Pude divisá-la claramente ainda quando parecia, para mim, inatingível. Assim passou o tempo que me foi concedido na terra. Vós, que surgireis da maré em que pereceremos, lembrai-vos também, quando falardes das nossas fraquezas, lembrai-vos dos tempos sombrios de que pudestes escapar. Íamos, com efeito, mudando mais frequentemente de país do que de sapatos, através das lutas de classes, desesperados, quando só havia injustiça e nenhuma indignação. E contudo, sabemos que também o ódio contra a baixeza endurece a voz. Ah, os que quisemos preparar o terreno para a bondade não pudemos ser bons. Vós, porém, quando chegar o momento em que o homem seja bom para o homem, lembrai-vos de nós com indulgência. Bertolt Brecht.